Muito bom estar aqui. Amo ser igreja, servir ao Senhor com alegria. Hoje é Dia dos Pais e nós já foi homenageado aqui, já teve um momento que as meninas fizeram tão bem essa homenagem. E nós vamos falar um pouco da história que Jesus conta, uma pequena história que é chamada de parábola, que Jesus conta acerca de um pai que deu muita importância a um filho que não merecia, mas que esse amor de pai era tão tremendo, tão imenso, tão inexplicável, que ele deu essa importância a esse filho. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do 11 ao 31. Uma parábola muito conhecida, muito pregada, né? Muitos pregadores pregam a respeito dessa parábola e eu gostaria de falar a respeito dela nessa manhã, porque é Dia dos Pais. Lucas 15, versículos 11 a 31. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Nós vemos aqui, nessa parte do texto, uma exigência. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres, ou seja, a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pecado acabou com todos os seus recursos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se dos alfaborras dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que nessa parte do texto chega a sua humilhação. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, alegrando-se pelo retorno. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Percebam que nessa parte do texto, o pai também foi ao encontro do filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, nós queremos que o Senhor traga a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja falar através da tua palavra. Que neste momento nossos corações e mentes estejam abertos para receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
A palavra pródigo, essa parábola é a parábola do filho pródigo. Jesus conta aqui 3 parábolas, e essa é uma das parábolas que ele conta. E a palavra pródigo significa, tem o sentido de extravagância descuidada. Em nosso idioma significa esbanjador, gastador, tudo a ver com a parábola, o significado da palavra pródigo. Quando Jesus começa a contar essa parábola, ele está ali envolvido com 2 grupos, o grupo dos publicanos e dos pecadores. O grupo dos publicanos eram aqueles judeus que eram cobradores de impostos. E eles serviam ao Império Romano, ao governo romano. E eles muitas das vezes eram considerados pelos judeus como traidores, porque eles exploravam os próprios irmãos. Já o grupo dos pecadores eram aquelas pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade. E Jesus se sentava com essas pessoas. Ele estava ali contando as parábolas para essas pessoas, para esses 2 grupos, sentado com eles. E ele era julgado e era frequentemente questionado acerca dessa situação. Por que ele se sentava com essas pessoas? Os fariseus, os doutores da lei, perguntavam a Jesus por que eles se sentavam com essas pessoas que eram pecadoras, pessoas que exploravam seus próprios irmãos. Mas Jesus conta essa parábola para eles, porque Jesus quer ensinar para esse grupo. Assim como havia 2 grupos, na parábola também nós vemos 2 filhos. O mais velho dos filhos, ele aparece só mais tarde na história, quase no final da história. E ele muitas das vezes questionador, pergunta ao pai por que aquilo está acontecendo, parecido com quem não quer se destacar, né? Que aparece só no final da história, faz o que é correto, cumpre os seus deveres, é aquele que ombreia com o pai, trabalha com o pai, ajuda o pai, está na casa do pai, mas não se sente como filho. Guarde isso. Ele está na casa do pai. Lá no finalzinho da história nós vemos que ele fala: sempre estive com o Senhor, dentro da casa do pai, mas não se sentia como filho. O mais moço é mais impulsivo, quer gozar da herança antes da hora, pede, dá-me o que é meu, quer gozar antecipadamente da herança, partiu para um país distante, para uma terra distante, porque queria ficar longe da sua família, gastar tudo o que ele tinha, e ali ele vive uma vida em pecado, desperdiçando tudo o que ele tinha, trocando o ser pelo ter. Agora eu tenho, eu posso gastar, eu posso usufruir do que me pertence, porque meu pai me deu o que me pertencia, a minha herança. Quando a herança começa a terminar, vem a fome de sentido de vida. Ele começa a questionar algumas coisas, fome de relacionamentos, já não tem mais amigos, e ele começa a pensar, seus recursos acabam, ele havia gastado tudo e começa a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Ele começa a ter fome. Para piorar, ele estava em uma terra estrangeira, não conhecia ninguém, ninguém podia socorrê-lo, não tinha amigos, não tinha status e não tinha mais a herança. Tudo acabou. O que nós podemos tirar dessa lição aqui, que o desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a nossa alegria, ele arruína a vida e ele traz, sobretudo, solidão. Esse rapaz, esse filho, começa a se sentir sozinho num lugar onde ele não tinha amigos, não tinha mais recursos, e ele pensa: preciso voltar para a casa do meu pai. E para sobreviver, aquele filho foi cuidar de porcos. Mas nessa história aqui, esse rapaz, ele é um judeu. E judeu, ele não podia ter contato com os porcos, porque era um animal imundo. Ele era um animal impuro, segundo a lei lá de Levítico. Então, ele estava numa situação que ele precisava sobreviver, mas ele não podia ter esse contato, mas ele se submete, porque ele precisa
Ele sentiu tanta fome que ele desejou, algumas versões falam que ele desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. E isso representa o castigo da fome. Ele sentiu fome. Em seguida, o texto vai dizer que nesse momento ele cai no arrependimento e o texto fala, caiu em si e sentiu saudade de casa. Ele fala, os trabalhadores do meu pai têm mais do que eu tenho. Esse filho estava sentindo culpa e ele queria voltar para a casa do pai. Quer voltar para o pai na posição de empregado do pai. Os empregados vão lá e vão pedir um emprego ao meu pai. Ele quer voltar na condição de pai, quer estabelecer neste momento uma relação de troca. Trabalho em troca de comida. Ele estava se sentindo abandonado, estava se sentindo entristecido, solitário. A culpa leva a desistir da condição de filho, da relação de amor de pai. E ele pensa, eu vou me submeter à condição de empregado do meu pai. Lá no versículo 21, ele diz que não apenas ele cometeu um erro contra o pai. Pai, pequei contra ti. Não foi só um erro, mas foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o pai. E o que ele faz? Sente vontade de voltar, resolve voltar. Ele percebe, ele cai em si e percebe que ele não só pecou contra Deus, mas também contra o seu pai. E o pai, o avistando de longe, vendo que o filho está retornando, se alegra. Esse pai nunca havia perdido o interesse pelo seu filho. Sempre estava olhando o caminho, esperando que o filho retornasse. À espera que o filho voltaria, que um dia esse filho retornaria. O filho, quando ele parte, ele não tem o desejo de voltar. Ele quer ficar distante, ele vai para um lugar distante. Ele acha que ele nunca mais voltaria. Mas o pai tinha certeza que um dia o filho retornaria. E ele fica no caminho, esperando que um dia esse filho retornasse. E isso fica bem claro na reação desse pai, que fica olhando o caminho, esperando que o filho retorne. É claro que ele corre para o filho. O pai o abraçou, não olhando as condições desse filho, e aproximando-se, ele dá um abraço. O pai lhe providencia roupas, que é símbolo de honra. O pai lhe dá um anel, que é símbolo de autoridade. O pai lhe dá sandálias, que é um símbolo de que ele não era escravo. Aquele homem, aquele filho, se tornar um homem livre, pois o amor do pai o libertou. Livre da culpa, livre do pecado. O pai também manda preparar um bezerro cevado. E no meio da festa, o que acontece? O filho mais velho entra em cena. O filho mais velho também está perdido, pois ele vive perto do pai e não usufrui da presença do pai. Ele está na casa do pai, mas não se sente como filho, assim como nós falamos no início. Ele está perto do pai, mas não usufrui da presença do pai. O pai trata os dois filhos com muito amor. Para o mais novo, o que ele faz? Ele dá o perdão e a festa. Para o mais velho, ele lembra que pode participar de tudo, inclusive da festa. E onde nós estamos? Eu e você. Quem nós representamos? O filho mais novo ou o filho mais velho? Aceitamos o abraço do pai e deixamos que ele nos torne filhos amados, aceito na família, nova roupa, nova sandália, um anel no dedo. Será que nós entendemos também que nós podemos participar da festa? Entendemos que o convite para a festa da graça é para mim e para você? Tanto o filho mais novo como o filho mais velho foram convidados para a festa. Muitas das vezes nós também não conseguimos apropriar daquilo que o pai nos oferece. Quantas vezes o pai dá uma festa,
para nós, e nós não usufruímos disso. Nós não nos alegramos por sermos seus filhos e deixamos muitas das vezes de experimentar da festa da graça. Então, essa parábola, essa pequena história que Jesus conta da história desses filhos, sobretudo desse pai que ama incondicionalmente esse filho, nos convida a refletir sobre alguns fatos. Como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte na herança e a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, se afastando, indo embora, gastando em prazeres. O filho mais velho também só está interessado na herança, porque ele fala sobre isso, e a forma que ele achou para conseguir é sendo bom, obediente, ficando em casa, sendo empregado do pai, fazendo serviços para o pai. Hoje muitas pessoas também se comportam como esse filho mais velho. Não faltam a um culto, são obedientes, oram, fazem tudo o que podem, porém, muitas das vezes nada disso é verdadeiro. Tudo é por interesse, por barganhar com Deus. Eu faço isso para o Senhor não pode me dar isso que eu quero? Muitas das vezes nós também barganhamos com o Senhor. Se eu fizer isso para Deus, Ele vai me dar o que eu estou pedindo. Mas não é assim. Muitas das vezes agimos assim, como o filho mais velho, trocando o serviço por alguma coisa que ele tinha interesse em receber. Mas também muitas das vezes agimos como o filho mais novo, sem nenhuma responsabilidade. Usamos o nosso tempo, bens, com tantas coisas que não diz respeito à obra de Deus e também sofremos as consequências das nossas escolhas. Às vezes passamos fome dentro da casa do Pai, porque nós não nos alimentamos corretamente do que Ele nos dá. Essa é uma história que mostra o grande e incondicional amor de Deus por nós, seres humanos desobedientes, que agimos assim, sendo filhos mais velhos, sendo filhos mais novos. Olha a profundidade da palavra daquele pai. Esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aquele filho estava morto e perdido. Ele estava na mais profunda miséria, mas ele foi achado. Ele foi encontrado. Ele reviveu. E o nosso Deus também espera. Ele perdoa. Ele vai ao encontro dos filhos que querem recebê-lo. Aqueles filhos que estão perdidos, Deus espera todos os dias por nós, que nós possamos buscá-lo através da oração, que nós possamos ler a palavra dele. Todos os dias Deus está à nossa espera. Deus é o nosso Pai amoroso, como filhos diferentes no seu lar. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Esses filhos foram criados juntos pelo mesmo pai, na mesma casa, com as mesmas condições, mas agiram completamente diferentes. Mas Deus nos ampara, Ele cuida, Ele nos dá segurança, sua companhia, como seus filhos. Ele age verdadeiramente como pai. Quando pecamos, somos como o filho pródigo, abandonando o nosso pai para desperdiçar a nossa vida. Longe do pai, a fome de valores, de sentido para viver, fome de esperança, de relacionamentos verdadeiros. Longe do pai, nós não temos nada disso. Nós não conseguimos nos alimentar corretamente, nós não conseguimos receber a nossa herança de forma correta. Precisamos estar próximos do Pai. Abaixe a sua cabeça e reflita. O filho pródigo, voltando para casa, ele representa quem se arrepende dos seus pecados, pedindo perdão a Deus. Deus fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor, Ele acolhe com carinho, sem guardar rancor. Quantos de nós nos desgarramos como ovelhas perdidas, como uma das parábolas que Jesus conta nesse capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, assim como o filho que sai da casa do pai. Sempre que alguém se arrepende,
Deus faz uma grande festa. Assim como aquele pai que falou: meu filho estava perdido, mas ele voltou para casa. Ele estava morto, mas ele reviveu. Ele restaura e transforma, dando sempre uma segunda oportunidade. Nosso Deus age assim. Assim como os fariseus legalistas, nós também podemos ser como o filho mais velho, agindo de forma assim com o pai, como ele agiu com o pai. Mas quando nós somos obedientes a Deus, não podemos nos julgar melhores do que os outros. Assim como aquele filho falou: eu sempre estive aqui, e olha, o Senhor nunca me deu nenhum bezerro para matar, para festejar com os meus amigos. E esse meu irmão que sai e desperdiçou toda a herança, volta para casa e o Senhor faz uma festa. Às vezes agimos assim também. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama porque nós somos seus filhos. Aquele pai amava os 2 filhos. Assim como Deus perdoa os perdidos, todos nós também devemos perdoar e nos alegrar com a salvação dos pecadores. Você e eu somos filhos amados do Pai. Se você tem andado distante da casa do Pai, é hora de você voltar. Essa é a hora de você retornar. Se você pegou a sua herança um dia e desperdiçou, essa é a hora de você retornar para a casa do Pai. Mas muitas das vezes você está aqui dentro da igreja e não sente mais vontade de trabalhar para o reino, está desanimado, está se sentindo injustiçado, sem reconhecimento pelos seus esforços. Hoje é dia de repensar também a sua caminhada. Assim como aquele filho mais velho, ele se sentiu injustiçado. Muitas das vezes estamos aqui e também agimos assim. Não, ninguém me reconhece. Eu sou tão injustiçado dentro da casa do meu pai. Mas você também é convidado para o banquete. O banquete é para todos. É para o filho mais velho, que acha que foi injustiçado. É para o filho mais novo, que está dentro da casa do pai, mas quer aproveitar a vida e sai pelo mundo gastando, fazendo tantas coisas que não diz respeito à obra, à palavra de Deus. Nós somos convidados para esse banquete, eu e você. Deus coloca disponível esse banquete para nós hoje. Então aproveite, volte para a casa do Pai. Não desperdice seus dias com tantas coisas que depois você possa se arrepender. Volte para a casa do Pai. E certamente você participará da grande festa que está preparada para você.